Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Missionários da Luz. A mensagem de hoje é do livro Jesus o Cristo, Teresinha de Oliveira. Comemoremos o Natal. E todo ano o Natal chega novamente. Há quem diga artificiais e inúteis as comemorações natalinas. Se mal compreendidas e mal feitas, sim, pelos excessos no comer e beber, saudações apenas formais e presentes interesseiros ou vaidosos. Dia, mês e ano do Natal não estão certos? O Natal é uma convenção humana que importa. Um dia Jesus nasceu, veio à Terra, encarnou, amando de Deus e por amor a nós, seus irmãos menores. Na época natalina, aproveitando a sugestão do calendário terreno, espíritos benévolos convidam ao amor maior, inundam o ambiente espiritual terreno de sons e imagens superiores. Estimulam atividades que favorecem o otimismo e a fraternidade. Em cada um de nós, a onda do bem anseia por eclodir. Aproveitemos o anseio de renovação que todos os anos, nessa época, se repete, mas que mais do que nunca é premente em nós. Esforcemo-nos por compreender e sentir a mensagem sublime de Jesus. Deixemo-nos envolver no verdadeiro clima do Natal, cheio de perdão, ternura e amizade. Alistemo-nos nas legiões que confiam na vitória do bem. Unamos as vozes dos que cantam o estribilho imortal, unir, recompor, construir, elevar. Movendo-se então na paisagem espiritual da humanidade, o Mestre, enfim, encontrará abrigo em nossos corações, as condições de união e vivência no clima fraternal. E, enfim, nascerá em nós esse Cristo divino. O Natal será novo, o Messias o mesmo. Jesus de Nazaré, o Verbo divino, que um dia se fez carne e habitou entre nós. Como simbolicamente nos diz João Evangelista, ou como nos dizem os bons espíritos, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Nasça Jesus em nossos corações e com Ele em nós façamos nascer ao nosso redor um mundo novo de paz e de amor. Então, depois dessa mensagem abençoada, vamos acalmar os nossos pensamentos, o nosso sentimento e levar a Deus, o Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação e livrai-nos de todo mal.
E com essa prece, nós damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é a nossa irmã Bárbara, do Centro Espírita Fé e Caridade. Que Jesus te abençoe. Uma boa noite, amados irmãos encarnados e desencarnados. Boa noite. Vou arrumar o cabelo aqui, né, que o negócio está sendo filmado. É uma alegria estar novamente com cada um dos irmãos nesta casa, desejando um Feliz Natal a todos, que o Cristo esteja renascendo a cada dia nos nossos corações, não somente no dia 25 de dezembro. Somos gratos a Deus, gratos pelo acolhimento da espiritualidade amiga desta casa, grato pelo convite amigo que nos dá a oportunidade de trabalho, gratos pela proteção divina, pelos nossos mentores, pelos espíritos afins e familiares que têm nos acompanhado e nos sustentado até aqui. Sabemos, meus irmãos, que se não fosse pela espiritualidade, o compromisso deles para conosco, nós sequer teríamos saído de casa nesta noite. O tema da noite de hoje que foi proposto, o que o Cristo espera de nós. Então, fazendo uma leitura do Livro dos Espíritos, questão 932. Porque neste mundo a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons. Por fraqueza dos bons, dizem os Espíritos. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Mas quando esses o quiserem, haverão de os sobrepujar. Nós vivemos na Terra tempos muito difíceis, mas tenho certeza que já vivemos tempos muito mais difíceis. É que graças à nossa entrada neste fluido, nós esquecemos. Nós então temos temporariamente a nossa memória afetada, esquecida por um tempo determinado. E esquecemos, mas se olharmos para trás, veremos que a Terra sempre teve momentos muito difíceis. Mas a impressão que temos de repente, que nos deixa inconformados, é que parece que estamos retrocedendo aos tempos de barbárie. E o que nós, espíritas, estamos fazendo? O que estamos fazendo para diminuir as causas? Porque a maioria das religiões existentes no planeta, elas tratam dos efeitos, mas o Espiritismo é o único caminho, essa doutrina que recebemos que não trata o efeito, ela vai direto na causa e é por isso que ela é uma ciência. E o que nós estamos fazendo, nós espíritas, diante de todos esses acontecimentos? Bom, a verdade é que cada vez que nós abrimos a boca para dizer que o mundo está difícil, que a sociedade está corrompida, que a culpa é do governo, que a culpa é do prefeito, que a culpa é do dirigente centro espírita, que a culpa é de... Cada vez que nós fazemos isso, olha, nós agimos como se nós não fizéssemos parte deste governo, desta cidade, desse centro espírita. Nós agimos como o coletivo, porque é mais confortável colocar o coletivo. É a nossa responsabilidade, é o que Cristo espera de nós. E nesse nós estamos sempre deixando para o outro, porque daí a responsabilidade disso não é minha, é do dirigente do centro. A responsabilidade de estudar não é minha, o dirigente do centro faz o estudo. A responsabilidade de melhorar a minha cidade não é minha, é do prefeito. A responsabilidade de melhorar o meu sistema de educação também não é minha, é do governo. E assim eu vou transferindo a minha responsabilidade, o meu chamado. Bom, meus irmãos, mas afinal de contas, qual é o meu papel? Será que eu tenho coragem de abrir a minha boca e dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? O
que queres de mim? Não é, Senhor, o que queres de nós, espíritas. Não. É trazer a individualidade, o chamado único, individual e intransferível, que é somente meu acordo com a espiritualidade antes de reencarnar. Eu tenho um tratado que é único e que é somente para mim. Cada um tem o seu tratado. Este chamado é intransferível. Este acordo que assinamos não tem a assinatura do prefeito, do dirigente espírita, do meu cunhado, da minha sogra. Não. Fui eu que assumi esse compromisso. Assumi com quem? Com Cristo. Bom, meus irmãos, o jovem italiano da cidade de Assis tinha 25 anos quando entendeu o chamado. 25 anos. Então, ele ouve aquela pergunta: Francisco, a quem tu deves seguir? O servo ou o Senhor? E ele diz: o Senhor. Francisco, por que procuras o servo no lugar do Senhor? E ele, então, intrigado, responde: olha, Senhor, o que queres que eu te faça? E ele recebe o chamado para reconstruir a igrejinha de São Damião, que estava em ruínas. Francisco, minha igreja está em ruínas, reconstrói a minha igreja. E ele então sai na sua tarefa de reconstruir o templo, sem entender a princípio que não se tratava daquele templo de pedras, mas se tratava de uma reforma na igreja. E quem era essa igreja? Eram os pobres, os desvalidos da sorte, do amparo e do abrigo. Eram os leprosos, a quem inicialmente ele tinha repulsa, mas depois aprendeu a amá-los e a se dedicar a eles. Apenas 25 anos de idade. E nós dizemos: deixa para quando eu me aposentar, vou ter tempo de trabalhar na obra espírita. Quando eu me aposentar, vou ter tempo de ir no estudo. Quem sabe eu trabalhe na distribuição de sopa, eu arrumo o que fazer, porque vou estar aposentado mesmo. Aí chega aposentado, muitas vezes, né? Está mais no hospital do que no centro espírita. Procrastinando o compromisso, procrastinando a obra que nos foi confiada, que me foi confiada. Pela primeira vez, eu me vejo numa situação em que tenho que fazer uma fala na primeira pessoa, porque o chamado é comigo, o compromisso é meu, é de cada um de nós individualmente. O meu chamado não é o mesmo chamado que o de qualquer uma dessas pessoas aqui. Cada um de nós tem um contrato individual. E encontrando a resposta da pergunta do Cristo para ele, a resposta era: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E foi a mais linda oração, e que o mundo jamais esqueceu, esse tratado de amor, a oração de São Francisco. Oração que foi a resposta dele para o Cristo. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aquele, pois, que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
ele entendeu o chamado do Cristo. Quando o doutor Paulo de Tarso cavalgava imponente no seu cavalo em direção a Damasco, estava ele pronto para prender o velho Ananias, dirigente da primeira igreja cristã. E de repente, dominado pela claridade crística, ele se vê arrasado diante de tamanho poder, de tamanha luz de amor. Cai o doutor e se levanta o servo, porque ao levantar-se da queda, a primeira pergunta que ele faz é: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele não perguntou assim: Senhor, o que a tradição religiosa deve fazer agora? O que a nossa comunidade deve fazer? O que o nosso grupo deve fazer? Não foi essa a pergunta. A pergunta dele foi: o que queres que eu te faça? E o Cristo lhe responde: levanta-te, vai à casa de Ananias, aqueles que tu ias prender, e ele te dirá o que fazer. E eu te mostrarei, Saulo, o que hás de sofrer por amor do meu nome. Aceitaríamos um chamado assim? Não pensa que vai ser doce, que tu vai deixar de ser doutor e vai virar doutor no meio dos cristãos, não. A partir de hoje tu és servo. Mas ele se colocou na posição de servo. E ninguém mentiu para ele. Ninguém disse que não teria dificuldade. Ninguém disse que a partir de hoje a tua vida vai ser um mar de rosas. Agora eu sou espírita, está tudo resolvido. Né? Tem muita gente que pensa assim, né? Agora está tudo melhor. Agora a minha vida vai. Vai, claro que vai. Vai, mas o Cristo em nenhum momento mentiu. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quantas vezes nós ouvimos o chamado? Por quantos séculos nós ouvimos o chamado do Cristo? E nós preferimos perambular pelas trevas da ignorância do que atender à luz do seu chamado. Ah, Bárbara, mas porque não era o meu tempo? Não, foi por teimosia mesmo. Muitas vezes por orgulho. Mas o orgulhoso doutor Saulo, ao cair do cavalo, caiu junto com ele o orgulho. A tal ponto dele dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Bom, meus irmãos, e o que Deus espera de mim? E então nós começamos com 1000 justificativas. Ah, mas todo mundo erra, todo mundo bebe, todo mundo faz e acontece. O mundo está afundado na violência, todo mundo é corrupto. O que vão fazer com essa sociedade corrupta? Acontece que ao deixar esse instrumento aqui, eu não vou responder por todo mundo, eu vou responder por mim. Eu não vou responder pela massa, pela sociedade. Eu vou responder por mim. Cristo, meu compromisso é individual, é com Cristo. Professora Agnes Concha tornou-se famosa no mundo inteiro. Ela saiu da Albânia, deixou o seu país natal
e foi lecionar na Índia para jovens de classe média alta. Em um dos feriados, ela pediu licença ao seu superior e resolveu visitar Calcutá. E ali, ao centro da cidade, conheceu a majestosa e imponente Downtown, fundada pelos ingleses. Mas o seu coração lhe dizia que o lugar ainda não era aquele. E o clamor que se ouvia de dentro do seu coração, ela resolve pegar um trem e ir pela periferia da cidade, para conhecer a periferia de Calcutá. E ali ela conheceu. Ali ela conheceu a miséria, a tragédia humana. Idosos jogados no lixo pelos próprios filhos, porque já estavam desvalidos, não tinham condições de trabalhar e dar algum sustento. Tuberculosos jogados às margens do caminho. Crianças, centenas de crianças, marginalizadas, jogadas à própria sorte, sem escola, sem saúde, sem atendimento algum, sem futuro, jogados à própria sorte. Ela então volta, inconformada, escreve um documento, uma carta ao seu superior, lhe pedindo autorização para trabalhar naquela região da periferia de Calcutá. Seu superior envia para o Papa, e o Papa vê que ela continuaria em serviço, mas em outro fronte. Ele autoriza a ida ao trabalho. Ao chegar lá, apenas com a sua sacolinha, com seus pertences pessoais, as mulheres ricas que adoravam o deus Rato, que ostentavam joias, roupas finíssimas, não lhe deram nem um pedacinho, nem um cantinho do templo do deus Rato para acolher os seus doentes. Entregavam banquetes aos ratos, comidas caras aos ratos. Até que ponto vai a ignorância, o fanatismo humano, quando a mente se fecha? Mas isso não a fez parar. E o seu trabalho com as crianças? E então ela percebeu de repente que as crianças não tinham papel, não tinham lápis, não tinha caderno, não tinha sequer um chinelo para pôr no pé. E ela pensa, e agora? O governo também não fornecia. Mas isso não foi problema. Mandou os meninos subirem nas árvores, quebrarem galhos de árvores. E com aqueles gravetos, eles escreviam na terra e com o pé apagava. E todos foram alfabetizados na escola da natureza, na escola divina. Todas aquelas crianças foram alfabetizadas. Ela já havia perguntado ao Senhor: o que queres que eu te faça? E a resposta foi muito simples, né? Abre mão de tudo, do conforto. Abre mão do controle. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979 em Oslo. Fez uma entrevista no Vaticano com o Papa João Paulo II e uma entrevista coletiva que foi notificada para o mundo inteiro, essa entrevista. Ao final da entrevista, um dos jornalistas, um inglês, loiro, jovem, olhos azuis, branco, cabelo ruivo,
Diz: Madre, a senhora sabe, né, que o que a senhora está fazendo não vai mudar a vida de ninguém. A senhora sabe que está perdendo tempo. Que o seu trabalho é como uma gota no oceano. E a Madre Teresa de Calcutá, ao ver a imponência, a petulância de quem nunca passou fome, nunca sentiu necessidade, nunca teve frio, nunca teve que andar descalço, escrever e aprender na areia, de quem não sabia o que era o abandono, a sarjeta, a marginalização, como boa educadora que era, olhou para ele e disse: sim, meu filho, é verdade, o nosso trabalho é como uma gota no oceano. Mas assim, eu tenho certeza que sem essa gota, o oceano da vida seria um pouco menor. E ali se encerra a entrevista. O que o Cristo espera de nós? A pergunta é: o que o Cristo espera de mim? Não é de nós. Não é contando com o dirigente da casa espírita e entregar o serviço todo para ele. Ele que faz. A irmã da evangelização, ela que faz. Não tenho nada a ver com isso, não é meu trabalho. O atendimento aos irmãos carentes, o governo que faça. É responsabilidade do governo e não minha. Por que neste mundo a influência do mal sobrepuja a dos bons? Porque os bons são tímidos. Mas, quando esses quiserem, os espíritos falam muito da vontade, né? O querer, a vontade. Quando eles quiserem, preponderarão. O compromisso com Cristo é individual. E olhando a cena do barco, eu lembrei, antes de finalizar, é tão individual que quando Pedro e os discípulos viram o Cristo vindo no meio da noite sobre as águas, Pedro olhou nos olhos do Cristo e começou a caminhar. Elevou-se. Pedro elevou-se. Olhando nos olhos do Cristo, ele se elevou. Mas no momento em que ele tirou os olhos do Cristo, ele afundou. O que o Cristo espera de nós? Que nós não deixamos de olhar, não tiremos os olhos do amor. Porque cada vez que nós tiramos os olhos do amor, nós inevitavelmente fracassamos. Inevitavelmente afundamos. Que nós não tiremos os olhos do amor do Cristo. Não apenas no Natal, mas o ano inteiro, todos os dias. Se fizermos uma análise e olharmos os nossos dias mais tristes, em que nós fracassamos, em que nós sentimos que não era daquela maneira que devia ser, foi porque de alguma forma nós tiramos os olhos do amor. Bom, meus irmãos, que possamos dizer como Francisco: fazei-me um instrumento de vossa paz. Ah, mas o mundo está em guerra. O Cristo disse assim: eu deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas é a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite carinhoso.
desejando a todos um feliz ano novo, que nós possamos atravessar este período com os olhos fixos no amor do Cristo, porque acredito que fazendo isto nós conseguiremos entender a resposta do que Ele quer de nós. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada, Bárbara, pela mensagem, pelo esclarecimento. Cada um de nós precisamos todo dia. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui com tanta verdade, com tanto esclarecimento e com as nossas dificuldades, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes e a nossos irmãos lá fora, tão necessitados, Senhor, do Teu amparo, da Tua proteção. Que a luz do Evangelho vá ao encontro de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. E em seguida teremos os trabalhos de paz. Que Deus abençoe a todos.